Bom, vamos lá. Ouvindo bem, vendo bem, vamos nessa. Galera, só para a gente poder já começar assim, lembrando qual é o assunto, tá bom? Tudo, conforme a gente estava falando aí agora, né? Tudo até a prova. Então, se é tudo até a prova, não vai cair juro simples, não vai cair juro composto, que a gente está falando isso depois da prova, isso não caiu na prova. Vai cair até inflação. Já falei com vocês na sala, mas só para recapitular. Questão de porcentagem direto vai cair. Questão de taxa percentual vai cair. Questão de aumento sucessivo vai cair. Questão de inflação teórica vai cair. Questão de inflação para calcular, taxa real, taxa aparente, também vai cair, certo? Então, assim, um pouco disso tudo. Se eu não me engano, se eu não estiver aqui equivocado, mas são 11 questões, tá bom? Nesse bolo todo aí nós temos 11 questões, então você já entende que vai ter questão de tudo realmente. A gente consegue colocar um pouquinho de cada coisa, tá bom? Eu vou começar, é claro que a gente já fica aqui à disposição para, se tiver algum assunto específico que você queira, tal, eu posso falar, mas talvez dê tempo também da gente dar uma fala de um pouquinho de tudo, tá? E aí a gente meio que lembrar onde as coisas estão para poder ficar bom da gente estudar. Por exemplo, eu acho que o básico, o início de tudo, é você não ter nenhum tipo de dúvida em relação à porcentagem, né? A gente fala assim, poxa, porcentagem é tranquilo. É tranquilo, é. Mas se eu começo lá na base, tendo uma pequena dúvida, quando eu preciso conversar em coisas mais à frente, quando eu preciso conversar de coisas tipo lá na frente, taxa real, taxa aparente, aumentos sucessivos, isso pode talvez dar uma travada. Então, assim, colocar aqui um exemplo básico e clássico. Quando eu quero saber, por exemplo, 20% de 4.000, você consegue enxergar de quantas maneiras eu posso fazer isso? Eu quero fazer 20% de 4.000. Primeiro, quanto é isso? Quanto é 20% de 4.000? Vocês podem me dizer? Pode colocar no chat aí também. Quanto dá? 800. É isso. Ótimo. Isso aí, rapaziada. Bom, 800. Eu já sei que isso aqui é 800. Mas sabe uma maneira legal de você estudar? É você falar assim, de quantas formas eu posso chegar nesse 800? Porque quando você começa a pensar assim, você começa a ter o que a gente chama de recurso. Você começa a enxergar maneiras diferentes para poder você chegar no mesmo lugar. Que muitas vezes tem questões que te forçam a ir por um caminho, forçam a ir por outro. E outra, se você sabe fazer de várias maneiras, você vai fazer mais rápido na hora que você precisar. Tipo, uma forma rápida e talvez você possa pensar, eu não gosto muito de trabalhar assim, mas é legal você pensar, é você entender, por exemplo, que 20% é o mesmo que 20 sobre 100. Não tira isso da cabeça. E 20 sobre 100 é 0,20 ou 0,2. Então, se eu pego 0,2 e multiplico por 4.000, isso vai dar os 800 que a gente quer. Mas Gleidson, eu não gosto de usar número decimal. Então, tudo bem. Você pode mais uma vez pensar que 20% é 20 sobre 100.
E aí você pode parar aqui na fração e entender o seguinte: 20 sobre 100 vezes 4.000 é, por exemplo, multiplicar o 20 por 4.000 e depois dividir por 100. Ah, tá. Então isso aqui vai dar 80.000, não é isso? Sobre 100, que vai dar os 800 que a gente falou. Não, Gleitson, eu não faço nada disso. Sabe o que eu faço? Eu faço assim, ó, eu pego os 4.000, divido por 100. Aí isso vai dar 40. Aí eu pego esse 40 e multiplico por 20. Aí eu chego no 800. Tá de boa? Tá de boa. É a mesma coisa? É a mesma coisa, tá? Aí você vai falar, não, eu não faço assim. Sabe como é que eu faço? Eu uso regra de 3. Eu falo assim, ó, valor e valor percentual. E aí eu preencho. Ó, 4.000 é o meu total, 100%. Eu quero saber quanto é 20%. Aí já me ensinaram que é legal multiplicar cruzado. E aí quando eu multiplico cruzado, eu chego que 100x é igual a 20 vezes 4.000. Ah, o x ele vai ser 20 vezes 4.000 vai dar 80.000 sobre 100. O que vai me levar aos 800. Lembre-se o seguinte, a gente não está aqui para julgar, tá bom? A gente não está aqui para falar, ah, o meu jeito é melhor, até porque nenhum desses jeitos aqui é meu, não foi eu que criei. Ah, mas o outro jeito é melhor. Não, nada disso. Eu acho que cada situação aqui te leva para um caminho de pensamento. E esses caminhos de pensamento, eles vão te ajudar a resolver questões mais complexas lá da frente. Por exemplo, se você fala assim, cara, aqui eu estou usando o quê? Eu estou usando o que a gente conhece como fator multiplicativo. Estou usando um fator. Ah, o que é o fator? Fator é uma parte da multiplicação. Fator é um dos elementos da multiplicação. A ordem dos fatores não altera o produto. Tá, então eu sei que eu tenho um númerozinho que, pô, esse jeitão aqui eu acho maneiríssimo para a vida real, né? Porque você fala assim, caramba, eu tô num lugar, eu preciso ali, poxa, não vou usar uma regra de 3? Não, eu vou usar meu celular e foi. Ah, aqui eu estou usando fração, né? A ideia, uma das ideias clássicas da fração. 20 sobre 100 de alguma coisa é 20 sobre 100 vezes esse alguma coisa. Ah, então tá maneiro. Multiplica de cima com de cima, de baixo com de baixo. Lembrando que o denominador desse miserável aqui é 1. Então, tá ótimo. De cima com de cima, de baixo com de baixo, depois dividir. Aqui eu estou usando também um dos olhares clássicos da fração. 20% é 20 sobre 100. Ah, 20 sobre 100 de 4.000 é eu pegar o 4.000, dividir em 100 partes e depois pegar 20 dessas partes. Pegar o 4.000, dividir em 100 partes e depois pegar 20 dessas partes. Dividir por 100 e depois multipliquei por 20. Aqui, um clássico da utilização das porcentagens, que é a regra de 3. Regra de 3, porque normalmente eu tenho 3 partes e falta uma. E aí você vai pensar assim, ó, pera aí, o que está rolando? Valor e valor percentual. 4.000 é 100%, eu quero saber quanto é 20%. Essa configuração, ela também serve para quando você tem um valor, um outro valor
o percentual e quer achar um outro percentual, né? Então, assim, não tem nenhuma forma, que essa é melhor do que aquela. Se eu puder te pedir um favor, assim, de tudo que a gente já estudou, se eu puder te pedir um favor e você pudesse me ajudar nessa, era você saber pensar das 4 maneiras. Porque quando você pega coisas do tipo assim, um determinado valor, sei lá, colocar aqui 3.000, vai sofrer 2 aumentos, tá? Sucessivos. Vou colocar aqui 2 aumentos. Primeiro de 20% e o segundo de 10%. Vou te fazer 2 perguntas. Qual o valor obtido? E a letra B, qual o aumento percentual real? Valendo. Façam aí, por favor. Gleison, Fala aí. depois você poderia dar uma revisada na questão de lucro bruto, de lucro líquido, que eu Pera não aí, me fala de lembro novo. tanto. Fala de novo, meu velho. Depois você poderia dar uma revisada na questão de lucro bruto e lucro líquido, que eu não me lembro tanto. Tá. Na verdade, a gente não teve esse assunto, não. A gente teve aquela parte de preço de venda e preço de custo. Entendeu? A gente não falou de lucro bruto e líquido, não. Não, é porque você botou uma dica mensal aqui, só sobre esse assunto. É que foi aquela dica que, na verdade, a gente falou um pouco, mas isso não caiu nas provas, tá bom? Então você pode ficar tranquilo em relação a isso, beleza? Porque como era dica mensal, não era dica para prova ainda, entendeu? Aí a gente, mas isso não vai estar no simulado, beleza? Ok, valeu. Show.
Quanto deu, gente? Fala para nós aí. 3.960. Então, nós temos alguns caminhos diferentes para poder fazer isso, né? A gente sabe, por exemplo, se eu for pensar na letra A aqui, ó, valor obtido. Bom, eu posso pegar o 3.000, aumentar 20%. E aí, quando a gente aumenta 20%, esse 3.000, ele se transforma em quanto? Só aumentar os 20%. Ele se transforma em 3.600, correto? Ou não? Ei, Luísa. Estou olhando o chat aqui, pode falar. E depois eu vou aumentar os 10%. 10% é 360, a gente chega em 3.960, conforme vocês falaram aí. Show de bola. Deixa eu só abrir ela aqui que é para tentar dar uma olhada. Isso é da dica, né? Vou mexer na dica com vocês. Beleza. Mexo sim, tá bom? Bom, o que eu quero chamar a atenção? Eu posso tranquilamente entender que isso é um caminho. Posso também entender que aumentar 20% é multiplicar por 1,2 ou 1,20. Aumentar 10% é multiplicar por 1,10 ou 1,1. Certo? Posso fazer as duas multiplicações? Posso. Se eu pegar 3.000, multiplicar por 1,2 e o resultado multiplicar por 1,1, eu vou chegar aqui. Outro detalhe, essa multiplicação aqui, a multiplicação desses dois fatores é 1,32. Tudo bem? Bom, gente, o que eu quero que você enxergue? Não necessariamente eu vou te perguntar o valor final. Não necessariamente. Ah, eu vou querer o aumento real. Eu posso entender que quando eu multiplico 1,2 por 1,1, vai dar 1,32, a minha letra B está respondida aqui. Por quê? Porque eu sei o seguinte, se eu multiplico por 1,2 e 1,1 é o mesmo que multiplicar por 1,32, isso me leva a entender tranquilamente que aqui, ó, esse 1,32 é um aumento de 32%, tá? Outro caminho. Ah, eu poderia pegar esse 3.960 e fazer uma regra de 3? Ah, posso, né? Conforme 3.000 é o 100%. 3.960 é X. Você vai encontrar 132, certo? E aí você fala assim, poxa, qual que é o melhor? Cara, eu sempre entendo que é bom você saber de várias maneiras, porque se minha pergunta é qual é o aumento, eu não necessariamente tenho que achar esse 3.960, tá? É igual quando você tem aquela conversa do preço de venda e preço de custo. Por exemplo, quer ver?
colocar um exemplo aqui, ó. Imagine que você fale assim, ó. Eu tenho um produto tem preço de venda R$ 2.500. Já com 25% de margem de lucro. Qual o valor do custo? Só para encurtar o texto. Fala para mim qual é o valor do custo desse produto. Fala para mim. Resolvam aí, por favor. R$ 1.850. Qual caminho tomaremos? Vocês querem me falar como que vocês pensaram? Ou... Pensa o seguinte, gente. Se eu tenho um produto que ele custa 2.500 já com 25% de lucro, quer dizer que esse 2.500 aqui, ele equivale a quantos por cento do custo? Essa é a primeira pergunta. É porque quando você acha 1.875, você está tirando 25%. E aí esse talvez seja um erro clássico, né? Pensa assim, eu tenho um valor que eu aumentei 25% e eu cheguei em 2.500. Tá? Eu vou falar de novo. Eu tenho um valor que quando eu aumento 25%, eu chego em 2.500. Se eu pegar o 2.500 e tirar 25%, não vai dar certo. Por quê? Porque a minha referência é diferente. A minha referência é outra. Tá bom? Então, assim, por favor, eu quero que vocês me falem
Se vocês estão entendendo isso que eu estou falando. A minha referência é outra. Então, peraí, Gleison, deixa eu entender. Eu pego um produto, aumento 25%, esse produto vira outro. É outro valor. Ah, então, por ser outro valor, se eu tirar 25%, a minha referência é outra. Exemplo clássico que vale a pena. Show. Exemplo clássico que vale a pena você sempre deixar na cabeça. Pega R$100, aumenta 10%. Isso vira 110. Agora, tira 10%. Se você tirar 10% de 110, 10% de 110 é 11. Se eu tirar 11 de 110, vira 99. Repara que não volta para o mesmo lugar. Aí você fala, poxa, Gleison, então o que eu faço? Alguns caminhos. Você pode fazer a boa e velha regra de 3. Valor e valor percentual. Você sabe, por exemplo, que o 2.500, ele equivale a qual percentual? Ele é 125%. Por quê? Porque ele é o seu 100% mais 25%. Vou falar de novo, Luísa. Tá bom? Vou explicar de duas maneiras. Mas vai acompanhando aí, por favor. O 2.500, ele já não está com um lucro de 25%? Se ele já está com um lucro de 25%, isso quer dizer que eu tenho aqui, o 100% mais 25%. Então ele é 125%. Você não sabe quanto é o 100%. Ou seja, se eu fizer um esquema aqui, existe um valor que eu não conheço. Esse valor, quando eu aumento 25% nele, ele vira 2.500. Só que tem um erro grave aqui. Quando você faz isso aqui, soma. Esse valor mais 25 é isso. Então quer dizer que esse valor, ele vai ser 2.500 menos 25%. Só que tem um problema aqui, gente. 25% não é sempre o mesmo valor. Depende da sua referência. Isso aqui, não dá certo. Vou dar um outro exemplo. 25% da minha idade é diferente de 25% da idade de vocês. Eu tenho 42 anos. Vocês têm 16, 17. Então, 25% da minha idade não é 25% da idade de vocês. A referência conta muito. Se eu falo assim, vou dar um outro exemplo. Pega R$200. Aumenta 50%. Se eu aumentar 50% em R$200, esse dinheiro aqui vai virar quanto? Fala para mim. Aumentar 50% de R$200. Esse dinheiro vira quanto? 300. Show. Agora, tira 50% de 300. Se eu tirar 50% aqui, esse valor vai virar 150. Pergunta que não quer calar, por que não é igual? É porque é de 300, né? Não é um de 200. Exatamente. Está com referencial diferente. O percentual tem que ter uma referência. O percentual tem que ter uma referência. Se as referências são diferentes, eu vou encontrar valores diferentes. Então, quando você pega o 2.500, lá do meu exemplo, se você pega o 2.500,
e tira 25%, você está usando referências diferentes. O preço de custo é 1. Quando eu aumentei 25%, ele já virou outro valor. Virou outro valor? Então eu não posso usar o mesmo percentual, senão vai dar valores diferentes, vai dar outro valor. Você entendeu, Luísa? Mais alguém que não tivesse entendido ainda? Ah, professor, Oi? de preço de venda, de custo, é mais ou menos isso que você vai cobrar? É isso, Ah, tá? tá. Inclusive, eu vou fazer a questão ainda, tá? Que me pediram. Inclusive, o que vale muito a pena? Olhar as questões. Sim, tudo bem. Na verdade, qual a fórmula? Que não tem uma fórmula para isso. Você está confundindo com aquela história de lucro bruto, líquido, isso não vai estar, entendeu? Aqui, inclusive, vale muito a pena você olhar as questões da prova, as questões da apostila que eu marquei e fizemos. Tudo bem? Ó, isso aqui é uma regra de 3. Show de bola. Eu sei que 125x vai ser igual a 2.500 vezes 100. Sim, isso aqui vai dar 2.000. Um outro caminho de você pensar as coisas é você fazer assim, ó. Existe um valor x que vezes 1,25 dá 2.500. É outra forma de você pensar e dá no mesmo. Por que 1,25, gente? Ah, não, isso aí não, isso aí não. Isso aí é só para você somar. Ótimo. Ó, existe um valor x que vezes 1,25 dá 2.500. E aí? E aí? Você fala assim, ué, isso aqui, então x é 2.500 dividido por 1,25, que também vai dar 2.000. Tudo bem? Não, não dá. Não, esquece fórmula. Tá bom? Gente, preço de venda é custo mais lucro? Isso não nem chega a ser uma fórmula, isso é só vamos dizer, uma consequência de um raciocínio comercial, né? É claro que o preço de venda vai ser o lucro mais o custo, mas só que se você só somar, não é o caminho, né? Você tem que somar, na verdade, você tem que aumentar percentualmente. Tudo bem? Beleza? Professor, Fala aí. você poderia também pegar x e pegar 25 sobre 100 x, né? Também daria no mesmo. É o Sim, método percentual. sim, sim, sim. Também rola, é a mesma ideia, Ok. tá bom? Eu vou compartilhar uma coisa aqui, ó. A questão que me falaram. Determine a taxa real de um investimento que sofreu um aumento de 12% com inflação de 9%. Certo? Bom, isso aqui é uma situação clássica daquela história de taxa real e taxa aparente, né? Eu tenho sempre que lembrar. Você vai entender o seguinte. Vou até mostrar aqui. A taxa real, ela sempre vai ser
Ó, tá errado aqui esse valor. Essa escrita aqui, ó. Isso aqui não tem nada a ver. É 2,7, né? Essa era a dúvida? Tem uma digitação errada ali. Nem tem opção, né? É 2,7, tá bom? Mas aqui, ó, só para poder se ligar. Taxa real, ela vai ser a taxa aparente dividida pela inflação. Só que taxa, eu estou falando de fator. Então, um fator de aumento para 12% é 1,12. Fator de aumento para 9% é 1,9. 1,09, desculpa. E aí, ó, 1,12 dividido por 1,09, isso vai dar 1,027. Isso aqui está errado. Isso vai dar 2,7%. Letra A, tá bom? Então, dica mensal, exatamente. Então você vai entender o seguinte: você vai fazer a divisão, tá bom? Eu não lembro quem foi que tinha me pedido isso aqui. Luísa. Entendeu, Luísa? Então, exercício de taxa real e taxa aparente é simplesmente você pegar a taxa de aumento do salário, do investimento, ou de qualquer que seja, e dividir pela inflação. Pode crer? Então tá maneiro. Galera, essa aula era até 9h30 mesmo, né? Era isso. Tá bom? De 8h40 a 9h30. Gleison. Oi, fala aí, meu velho. Então, só nessas questões assim de custo, de lucro, é melhor você usar raciocínio lógico, né? Você não acha Sim, bom usar sim. fórmula, não, né? Não, não vai rolar a fórmula. É até bom você perguntar isso, só para a gente poder recapitular. Tudo que eu falei de lucro, de custo, de preço de venda e preço de compra, na verdade passa por esse caminho. Eu posso te dar um valor, te dou um preço de custo e falo que vai ter um lucro de 20%. Você vai aumentar 20%. Ah, mas eu posso já te dar o preço de venda. Ah, o preço de venda, ele já está com 25% ou 20%, ou o que quer que seja. Ah, então ele é 125%. Aí eu peço o preço de custo. Então, assim, somente esse jogo de porcentagem para lá e para cá. Beleza? Beleza, valeu. Ó, muito obrigado, tá bom? Espero ter ajudado. Mais uma vez, se precisar de qualquer coisa, pode mandar um e-mail. Na medida do possível, da velocidade das coisas aí, a gente vai respondendo e vai tirando dúvida, tá bom? Algumas turmas eu ainda encontro na segunda-feira, então se precisar, tamo aí. Beleza? A gravação a gente vai disponibilizar o mais rápido possível para a galera também que quiser rever ou quem não pôde ver ao vivo, vai estar também disponível. Tá bom? Gente, ó, bom final de semana, tá? Fiquem com Deus aí. Valeu!